Em 1998, a TV Senado preparou um documentário em comemoração aos 200 anos de nascimento de Dom Pedro I. Hoje, você vai rever a história deste personagem que, aos 23 anos de idade, assumiu a coroa brasileira. Esta é uma homenagem ao imperador que declarou a independência do Brasil. Dom Pedro I é um dos personagens mais fascinantes da história do Brasil. O Dom Pedro I irrompe na cena política como um realizador daquele projeto, que era o projeto da monarquia, da qual ele era herdeiro. Ele representa para o Brasil a independência como as feições particulares da independência brasileira. O Dom Pedro I nasceu no Palácio de Queluz, nas proximidades de Lisboa, a 12 de outubro de 1798, final do século XVIII, portanto. Ele era filho de Dom João VI com Dona Carlota Joaquina, que era uma princesa espanhola com a qual Dom João VI tinha se casado. O casamento ocorre em 1785. O Dom João VI não conhecia a princesa, passou por isso a ter um relacionamento complicado ao longo de toda a sua vida familiar. É um casamento que acabou se descuidando da educação dos filhos, né? De tal forma que na educação específica do Dom João VI, do Dom Pedro I, vai haver um descuido muito grande com relação à sua educação. Ele vai ter uma educação, em certo aspecto, inconveniente, não é? Ele não aprende limites, não é? Ele é criado com preceptores. O Dom João VI se afasta da Carlota Joaquina e com isso, o Dom Pedro I, o futuro Dom Pedro I, fica sem uma orientação segura. Veja só, o Dom Pedro, ele nasceu em 1798, como já dissemos. Em 1807, no final de 1807, ele transfere-se para o Brasil com toda a comitiva da corte portuguesa, que, em função da invasão de Portugal pela França, pelas tropas francesas, comandadas pelo general Junot, acaba a corte transferindo-se para o Brasil. O Dom Pedro I vai viver aí outra experiência traumática com essa situação de traslado, essa situação altamente complicada da transferência da corte para cá, que, como sabemos, se deu em condições precaríssimas, né? Tratou-se de uma autêntica fuga, né? Precipitada, né? Numa viagem cheia de acidentes, né? E, com certeza, esse episódio marcou profundamente a personalidade do Dom Pedro, tanto que uma parte dessa comitiva, que era a do Dom João VI, acabou aportando na Bahia um mês antes que a outra chegasse ao Rio de Janeiro. Veja só, ainda na Bahia, o Dom João VI foi recepcionado com grandes festejos. Os baianos, ainda saudosos do tempo em que a Bahia era a sede do governo geral, não é? Portanto, o núcleo da administração colonial. O Brasil, do começo do século XIX, era ainda um país extremamente atrasado, as condições, mesmo urbanas, eram muito precárias, né? A cidade onde se estabelece
a corte, que é o Rio de Janeiro, ainda era uma cidade extremamente pobre, não é? Sem recursos de infraestrutura, por exemplo. Não foi fácil essa acomodação, mas mesmo assim as elites locais se sentem orgulhosas, envaidecidas e desenvolvem, a partir daí, todo um projeto, uma perspectiva, né, pela qual se acreditava que aquele era um momento decisivo da história brasileira, que ele daria origem, estava dando origem a um novo tempo na história brasileira, né, que de fato os fatos posteriores viriam a confirmar, né, que tratava-se realmente da fundação de um novo império, né, um novo Estado, né, tratava-se disso. Nesse quadro que nós podemos entender a questão da abertura dos portos, do comércio brasileiro. O que é mais extraordinário é que, no final de 1815, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido ao de Portugal e Algarves, o que formalmente até colocava o Brasil numa situação de igualdade efetiva, formal com Portugal, não é? As cortes portuguesas têm como essa Assembleia Constituinte, que resulta da Revolução do Porto de 1820, as cortes portuguesas têm basicamente como objetivo fundamental a recolonização do Brasil. Quer dizer, era fazer com que o Brasil voltasse a ser o que ele tinha sido durante todo o período colonial. Uma colônia, uma simples extensão da metrópole, não é? Que o Brasil continuasse fazendo um comércio exclusivamente com Portugal, não é? Que, em síntese, que o Brasil continuasse sendo a vaca de leite de Portugal. Quer dizer, a Revolução Portuguesa tinha nitidamente um caráter contra-revolucionário e recolonizador do Brasil. Obviamente, então, que essa Assembleia Constituinte, chamadas Cortes, irão exercer uma pressão radical. Todo o objetivo das Cortes se centra essencialmente nessa questão do retorno do rei, não é? Porque as Cortes entendiam que todo o processo de distanciamento do Brasil com Portugal estava relacionado à presença do rei no Brasil e à implantação aqui daquele seu projeto. Então, por isso que as exigências de retorno do rei são intensas e claras, e a notícia da Revolução e dessa exigência coloca em uma situação de polvorosa o Dom João VI, que, diga-se de passagem, tinha, ao longo desse período, desenvolvido também todo um gosto pela sua permanência, um gosto pessoal pela sua permanência no Brasil. E o Dom João e a família real voltam a Portugal devido à exigência da Revolução de 1820. A Revolução de 1820 exige que ele retorne a Portugal, porque até então ele não havia projetado retornar. Então, enquanto que a dona Carlota Joaquina realmente detesta esse país. Desta tierra eu não quero nem o pó. A primeira coisa a lembrar é que, com a volta de Dom João VI a Portugal em 1821, Dom Pedro vai ficar como príncipe regente, isso aos 23 anos. Então, o que é importante, muitas vezes, a gente situar a idade do nosso personagem. Aos 23 anos, ele está como príncipe regente, tendo de administrar um país imenso, né, como o Brasil, e no momento em que a situação econômica não estava muito favorável. E nesse momento, em 22, a Imperatriz Leopoldina joga um grande papel. É uma mulher desconhecida na história brasileira, mas você imagina, ela era filha do Francisco I, o arquiduque da Áustria. Você imagina você sair de Viena, né, de uma família organizada, um altíssimo nível cultural, Viena tinha, né, você chegar no Rio de Janeiro e cair no meio da família Bragança. Dom João VI, aquele personagem que nós conhecemos, a Carlota Joaquina, aquela rainha que todos sabem as loucuras que ela aprontou. Os filhos, um disputando o poder, um outro tal. Mas mesmo assim, ela consegue cativar e se apaixona pelo Dom Pedro I. E até o fim, mesmo sabendo das traições do Pedro I, ela sempre continua amando até o final da vida tal. E a Imperatriz Leopoldina joga um papel importante porque ela busca o apoio do imperador da Áustria à causa brasileira, né, envia diversas correspondências tal. E naquele momento, quem mandava na Europa continental era a Áustria, que liderava a Santa Aliança, né? Então, o papel dela enquanto articuladora, junto ao imperador Francisco I, é super importante, junto ao José Bonifácio, que ela vira uma grande amiga do José Bonifácio, e a influência que ela passa a ter sobre o Pedro I e tal. Daí joga um papel chave
como uma espécie de pai intelectual do Dom Pedro I, o José Bonifácio. Senhores. Melhor dizendo, o ministro José Bonifácio. Já vos confiei o cargo de ministro do Reino e de Estrangeiro. Sereis a pessoa de maior proeminência do novo governo. Vosso prestígio conquistado nas cortes europeias servirá para calar a boca aos maldizentes de Lisboa. Nunca o Brasil precisou tanto de Vossa Excelência. Dom Pedro tem uma característica interessante, que é a questão da sinceridade, né? Ele diz tudo o que ele pensa na hora que ele pensa, né? Ele não é uma pessoa de esconder seus sentimentos, né? Eu acho que essa é uma característica interessante da brasileira que o Dom Pedro incorporou. Ele é muito efusivo, né? A busca do contato com os populares, não é aquele rei típico europeu que busca se afastar da população, não, ele busca a popularidade. Ele, brincando até, podemos até dizer que ele seria o nosso primeiro populista, né? Ele sabe que para se firmar a monarquia no Brasil, num país que não tem tradição monárquica, era necessário o apoio popular. Ele faz questão sempre de dizer que ele era imperador por vontade popular, defensor perpétuo do Brasil e com sentimento popular. Quer dizer, não é um direito divino dos reis, ele alicerça seu poder no consentimento do povo brasileiro. Excelentíssimo senhor Clemente Pereira. Como é? Para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Como ele ficou no Brasil, o famoso dia do fico, né? Chega um momento que ele já não passa a ter nenhuma autoridade. Nessa viagem em São Paulo, quando ele recebe essa notícia, que ele tinha de retornar a Portugal, né? Porque se ele as contradições tinham chegado a um tal ponto que ele estava perdendo quase que os direitos ao trono português, a ser o sucessor legal de Dom João VI e tal. Ele tinha de retornar a Portugal. Aí, e cancelando uma série de medidas que ele tinha tomado, ele rasga a correspondência, segundo uma das versões, né? E teria dito que de Portugal não queria absolutamente mais nada, tal. Todos em forma! Ai, canalhas! Parasitas! Cachorros! O que é que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! O Dom Pedro I, ele está diretamente vinculado ao arranjo institucional do Brasil independente, que vai permanecer até o período republicano, até o final, praticamente o final do século XIX, a República proclamada em 1889, como nós sabemos. Até esse período, o Brasil vai viver institucionalmente, de uma forma ou de outra, sob o signo da atuação política de Dom Pedro I, porque a carta que Dom Pedro outorgou em 1824, ela contém, além dos 3 poderes tradicionais, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, tem um 4º poder, que é o poder moderador. Agora, os confrontos do Dom Pedro com a oligarquia brasileira, com os poderosos locais, eu acho que é um confronto de ordem política. É porque digamos, o ordenamento institucional criado pelo Dom Pedro concentra muitos poderes nas mãos do imperador, quer dizer, é um centralismo, um grande centralismo, é um centralismo muito forte, o que de uma forma ou de outra expropria, em certa medida, politicamente as elites brasileiras, das decisões políticas. Além disso, ele é atacado pelo relacionamento que ele tem aberto com a Marquesa de Santos, né? Ela recebe o título de primeira viscondessa, depois Marquesa de Santos. Ela mora no Rio de Janeiro, é nomeada como Dama da Rainha, da Imperatriz Leopoldina, né? No aniversário, por exemplo, da primeira filha, da Duquesa de Goiás, ele chama toda a corte e tal. É público o relacionamento com a Marquesa de Santos. A Marquesa negocia, conversa com o ministro, resolve assuntos diplomáticos, inclusive tem um enorme poder.
e de influência sobre a figura do Dom Pedro I. E isso também serve para desgastar a figura do Dom Pedro I, porque a correspondência da Imperatriz Leopoldina enviada à Europa e dos embaixadores que viviam aqui denunciavam, inclusive, os maus tratos, ou supostos maus tratos, que Dom Pedro fazia em relação à Imperatriz Leopoldina. Que é isso? É nos armários da Marquesa de Santos que devem ficar as suas roupas. Mas isso é uma insensatez. Já não aguento tanta humilhação. Perdeste a razão. Não vês o escândalo? Tu quem tem o desplante de falar em escândalo? O imperador que há 3 dias dorme na casa de sua amante? Estás louca. Louca! Eu sei que o nosso casamento foi uma imposição diplomática. Que é meu dever dar-te filhos. Eu sei que eu não posso exigir o teu amor. Mas eu posso exigir respeito. Não porque eu sou arquiduquesa da Áustria ou imperatriz do Brasil. Mas porque eu sou a mãe dos teus filhos. Leopoldina! Não foi para ser humilhada que eu deixei a corte de meu pai. Cala-te! Vá viver com essa Marquesa de Santos. É lá o teu lugar. Cala-te! Vamos! Bate! Bate na tua mulher! Na mãe dos teus filhos! Bate na imperatriz do Brasil. Quando Dom João morre, em 1826, e o poder passa por direito ao seu filho, que era imperador do Brasil, o Dom Pedro assume o governo de Portugal como Dom Pedro IV, ele, o nosso Dom Pedro I, era o Dom Pedro IV em Portugal, e em seguida ele transfere o poder para sua filha, a Dona Maria, que ascende o poder como Dona Maria II, e outorga uma Constituição. Em 1826 a morte de Dom João, em 1828 o Dom Miguel jura a Constituição outorgada, feita pelo Dom Pedro I, e há um acordo que ele deve se casar com a sobrinha. Quer dizer, ele deve se casar com a Dona Maria II. É importante lembrar que, num regime monárquico até então, casamento era um negócio de Estado. Não era uma questão do relacionamento pessoal, era um assunto de Estado e tal. Então, casando o Dom Miguel, que ele convida para vir para o Brasil, com a Dona Maria da Glória, né? Ele seria príncipe de Portugal, como marido da Dona Maria da Glória, e ela seria rainha e estaria resolvido o problema dinástico. Só que o Dom Miguel não aceitava uma posição subalterna. Queria ser ele rei de Portugal. E o que vai acontecer, que Dom Miguel, articulando os absolutistas portugueses que odiavam Dom Pedro I, considerando ele como traidor da pátria, porque ele não só ele separou o Brasil de Portugal, como eles consideravam Dom Pedro um brasileiro e não um português, por ter crescido no Brasil e tal, articula de tal forma que assume o poder efetivo a partir de 1828 como rei de Portugal, né? Isso faz com que, durante o período de 1826 até 1831, durante 5 anos, portanto, Dom Pedro está muito mais vinculado aos problemas portugueses, porque é uma questão de honra para ele colocar a filha como rainha de Portugal, do que com os assuntos brasileiros. E isso, obviamente, que é aproveitado pela oposição nacionalista aqui no Brasil, né? Porque muitos exilados vêm ao Brasil, recebem dinheiro do Tesouro Brasileiro para sustentar a oposição a Dom Miguel, as correspondências de Dom Pedro, os jornais, os panfletos. Em suma, Dom Pedro está preocupado com a crise dinástica em Portugal. Tudo aquilo vai se intensificando o sentimento nacionalista. Ele percebe que é melhor naquele momento ele abdicar, mas garantir o trono para o seu filho, mantendo, portanto, a dinastia Bragança no Brasil, do que tentar resistir, que poderia levar a uma guerra civil, uma guerra fratricida. Então, a impressão que dá é que, no momento do 7 de abril, ele, de um lado, se livra de algo que já o incomodava, que era o trono brasileiro, e queria resolver o problema de honra da família, que era colocar sua filha no trono português, e, ao mesmo tempo, garantia a permanência da dinastia Bragança no Brasil, deixando seu filho, então, com 5 anos e meio, né, o Dom Pedro de Bragança, o futuro Dom Pedro II. Comunico-vos que acabo de abdicar em favor de meu muito amado filho, Pedro de Alcântara. O príncipe tem apenas 5 anos, majestade. Neste país, há um homem capaz de transformar esta criança num verdadeiro soberano. A ele vou confiar a educação de Pedro II, novo imperador do Brasil. Vais aceitar?
Não posso recusar um pedido de quem recorre aos meus préstimos num momento de aflição. Curiosa figura de Dom Pedro I, cheia de contradições. Um liberal que se tornou absolutista, um dinasta que renunciou a 2 tronos, um pai amoroso, um marido infiel. Se pesarmos, o fiel da balança penderá a favor de Dom Pedro I. Ele nos garantiu a consolidação desse vasto império. Impediu a volta do Brasil à condição de colônia de Portugal. E, acima de tudo, deu-nos a independência. O Dom Pedro, saindo do Brasil, ele vai diretamente para a França. Ele faz uma grande viagem e ele vai para a França. O Dom Pedro faz grandes passeios em Paris, vai muito ao Teatro dos Italianos, Teatro des Italiens, que fica no Boulevard des Italiens. Ele gosta muito de música, gosta de espetáculos teatrais musicais e ele frequentemente vai ao Teatro des Italiens, com muita frequência, e conhece o compositor Rossini. Os franceses falam de Rossini. Ele conhece, ele apresenta uma de suas sinfonias a Rossini. O Rossini o sugere que essa sinfonia seja apresentada no Teatro dos Italiens, então teve uma composição de Dom Pedro que é apresentada no Teatro Francês. Tudo isso em 1831. É um bom músico, né? Ele tem um papel, a bela música do hino da independência, que durante um período ele dizia que a letra era dele também. Ele tentava pegar a letra que é do Evaristo da Veiga, grande jornalista liberal, que tem um papel muito importante em 22, em 1831, morre durante o período regencial, Evaristo da Veiga, e que, que defende a sua obra, enquanto autor da letra do hino, nos anos 30, numa polêmica com o Visconde Cairute. O Dom Pedro é recebido, então, como príncipe cidadão também, na Inglaterra, recebido pela família real inglesa, pelos primeiros ministros ingleses. Na Inglaterra também houve uma mudança, a passagem dos conservadores, dos Tories para os Whigs, do Wellington, por exemplo, para Palmerston. Quer dizer, e o Dom Pedro, quer dizer, fica essa questão, por que o Dom Pedro foi a Londres? Ele vai a Londres, e aí tem uma explicação. Ele prefere ficar na França, mesmo porque ele tem a facilidade do idioma. Ele vai a Londres porque ele já está pensando em lutar contra Dom Miguel, mas para isso ele precisa de capital. Ele precisa de dinheiro para contratar soldados mercenários. Ele vai desembarcar mais tarde na Ilha Terceira, comandando um exército onde há muitos mercenários. Ele baixa na Ilha Terceira. E com esse exército muito inferior, ele desembarca perto do porto e toma a cidade do porto. E essa cidade não houve combate, mas ele se vê cercado no porto. Tem até uma história curiosa, que ele faz um discurso, diz que vai libertar os portuenses, mas ele é cercado no porto. Aí, bem no estilo de Dom Pedro, ele vai dizer: não me obrigam a libertá-los pela força. E não deixa de ser um paradoxo, eu vou libertá-los pela força. É muito Dom Pedro isso, né? E aí ele é cercado no porto. Bom, o que explica a vitória do Dom Pedro? Primeiro, você se referiu muito bem, há uma desproporção de força muito grande. E o Dom Miguel tem o apoio de uma população fanatizada e católica, e favorável ao absolutista, que é a população portuguesa na época. Há uma série de explicações. Acho que a primeira explicação é que os comandantes do Dom Miguel foram muito ineptos. E foram realmente... Eles não deram combate assim que as tropas do Dom Pedro desembarcam ao norte do porto. Eles deviam ter dado combate imediatamente na praia. Eles deixam que eles cheguem até o porto, para ir cercá-los no porto. Mas no momento que eles estavam desembarcando, é o momento que eles estavam muito vulneráveis. Houve momentos que no cerco do porto não havia alimento para dar para as tropas. Nós sabemos que o Dom Pedro baixou um decreto dizendo que as tropas deviam ser alimentadas com meia ração e só carne salgada, e a carne verde só para os feridos.
e no final de 1832 os liberais se alimentavam no porto de cães, de ratos, de gatos, de burros. Havia muita falta de abastecimento, e o Dom Pedro sempre se expondo demasiadamente aos combates, não é isso? Frio, muita chuva no porto, aí logo houve epidemia de tifo, de cólera. Então, além da guerra, havia fome, havia peste, a situação no porto ficou muito difícil. Aí o Dom Pedro, dormindo muito pouco, ele fica no máximo de 5 horas de sono, etc., ele ficou muito debilitado, e realmente, quando ele consegue vencer Dom Miguel, em 1834, ele já está doente, uma série de doenças, entre as quais a tuberculose. Então, ele começa a exercer na regência, mas chega um instante que ele comunica às cortes que ele não tem mais condições de exercer a regência por causa do seu estado de saúde, ele não consegue escrever mais, um grande esforço e tal. Ele escreve, diz isso para as cortes: eu estou muito doente, eu não posso mais continuar sendo regente. Então, as cortes antecipam a maioridade de Dona Maria II. Tanto quanto Dom Pedro II vai ter a sua maioridade antecipada no Brasil. Mas já havia um precedente em Portugal com a Dona Maria II em 1834. E a Dona Maria II, então, vai ao seu leito de morte, fala: agora eu sou rainha, o senhor não é mais o regente, tal, porque ele havia escrito para as cortes. E ele morre. Há elementos ficcionais na vida do Dom Pedro. Dom Pedro nasceu no Palácio de Queluz, no quarto Dom Quixote. É todo decorado com motivos tirados do livro do Cervantes, o Dom Quixote. E nesse mesmo quarto Dom Pedro morreu. Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre traz os montes, e numa pororoca deságua no Tejo. Ai, esta terra